Boa noite, amigos. Boa noite, queridos companheiros de família espiritual, né? Que conosco compartilham os evangelhos todas as terças-feiras. Nós estamos aqui fazendo esse evangelho pela nossa casa espírita, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que nos deu a oportunidade de podermos estar aqui realizando mais um evangelho, mais uma lição nesta noite. Este evangelho acontece sempre na nossa casa, às terças-feiras, às 19 horas, porém com a pandemia estamos fazendo dos nossos lares. E às terças-feiras sou eu a convidada para estar realizando esse evangelho. No evangelho, né, todas as noites que o evangelho é realizado, nós começamos com uma prece, depois a leitura do texto do evangelho, ou um texto como hoje nós vamos estar tratando de outro assunto, e também depois temos o passe coletivo à distância, que é dado pelos nossos queridos amigos, né, da nossa casa espírita. E o passe, bem na verdade, é individual, né? Porque ele chega para cada um. E depois as vibrações e a prece final. Deve durar mais ou menos uns 40 minutos no máximo. Então, vamos dar início a esta tarefa. Hoje é a última terça-feira do ano de 2020. Nós fomos convidados a buscar uma lição que falasse de perspectivas, né, para o próximo ano. Então, hoje nós não estaremos dando a continuidade no Evangelho. A partir da semana que vem, voltamos ao Evangelho, dando continuidade às nossas reflexões, que paramos assim 2 semanas, né? Duas semanas. Então, que nós possamos aproveitar este novo momento, né? Então, vamos nos acomodar o melhor possível, onde estivermos, silenciando a nossa mente, silenciando o nosso coração, serenando a nossa respiração, para que possamos, nesses momentos, recebermos em nossos lares a presença de Jesus, nosso amigo e querido amigo, que adentrando em nossos lares, acompanhado de seus mensageiros de luz e de amor, vai trazendo para nós a luz, a paz, a alegria. Vamos sentindo essa luz envolver os nossos entes queridos que se encontram em nossos lares, envolvendo agora em nós o seu abraço fraterno, o seu olhar meigo e carinhoso a nos fortalecer, a nos dar a confiança de que está conosco. E que nós, neste momento de evangelho em nossas vidas e em nossos lares, possamos, sentindo a presença de Jesus, podemos emanar de nós também amor, paz, fraternidade, alegria, para receber este Mestre querido junto a nós. Te pedimos, Jesus, que nos intua para melhor compreendermos estas lições que são trazidas pelos Espíritos de luz, para nos fortalecer, para nós podermos refletir e podermos continuar traçando objetivos cada vez melhores para a nossa vida, como espíritos encarnados que estamos neste momento aqui na Terra. Obrigada, Jesus, por estar conosco.
muito felizes nos encontramos por nos reunir em teu nome. Que assim seja. Bom, amigos, eu escolhi uma lição que se chama Corrigir o Rumo. É do livro O Arado e o Tempo. A médium, ela usa o pseudônimo de Japer e é pelo espírito Altamiro. Então, ela fala assim para nós, ele fala assim para nós, né? Para e pensa. De vez em quando é necessário darmos uma pausa ao conteúdo da própria vida e analisar o que está acontecendo. Alguns desatinos e desvios do percurso podem ser corrigidos. São pequenos erros, alguns deles milimétricos, mas que, não solucionados a tempo, podem causar grandes desastres. Seria bom que algo ou alguém nos alertasse, ou então que nós mesmos, em sã consciência, tomássemos a decisão de mudar. Então aqui ela está pedindo para nós, vamos aproveitar esta lição para esse momento em que nós estamos caminhando para o encerramento deste ano de 2020. Então, o que ela nos pede aqui? Para que nós possamos avaliar a nossa própria vida. É um momento de retrospectiva, né? Do aprendizado que tiramos neste ano. Foi um ano, todo mundo usa esse termo atípico, né? Porque foi um ano diferente para todo mundo e para toda a humanidade. Nós, se participamos das guerras que já tivemos, foi em encarnações muito lá para trás, né? E nós não temos essa lembrança. E não devemos ter participado de nenhuma delas, porque acho que não teria dado tempo da encarnação. Mas, enfim. Mas nós estamos aprendendo um novo modo de viver. E está nos convidando a esta reflexão, né? Então, todo este período, este ano, foi um convite para que nós olhássemos para dentro de nós. E o final do ano, os últimos dias do ano, normalmente depois do Natal, é uma semana de reflexão, de idealização, né? Mas este primeiro momento é de parar e pensar em tudo aquilo que já realizamos. Quem tem o hábito de escrever os seus objetivos para o próximo ano, é o momento de rever, de refletir o que deu certo, o que não deu, o que foi feito, o que não foi, o que aprendeu, o que não conseguiu trabalhar na sua intimidade nesse ano, o que não deu conta de reajuste nos relacionamentos. Então são momentos para que nós possamos olhar mais verdadeiramente tudo aquilo que fizemos. E aqui ele fala que às vezes pequeninos erros que nos incomodaram durante o ano e que nós não conseguimos trabalhar, né, que nós possamos refletir nisso tudo e saber que nós sempre teremos novas oportunidades para corrigir aquilo que ainda não conseguimos. Essa é a misericórdia divina para conosco. Então, que nós não tiremos da lista aquilo que precisamos ainda trabalhar em nós conosco mesmo e em nós com o outro, com aqueles com quem nos relacionamos no nosso dia a dia. Para que a gente possa realmente, como ela diz aqui, né, tomar a decisão de mudar, de fazer diferente. Bom, eu tentei desse jeito, não deu. O que eu posso fazer diferente para poder tentar modificar? Isso é corrigindo. Nós estamos corrigindo aquilo que não demos conta de corrigir antes, né? Não deu certo o jeito que eu tentei consertar as coisas, ok? Então vamos partir para outra forma, outro modo.
Eu sempre penso nesse exemplo, que é assim, né? Você ensina uma criança a fazer conta. Você põe lá, monta a conta, 2 mais 2 e o resultado é 4. E muitas vezes a criança tem dificuldade desse processo. Não do que é 2 e 2 é 4, não, mas de montar o processo. Como é que se chega nisso? Como que eu sei que 2 e 2 são 4? Aí a criança vai aumentando a dificuldade, as coisas na escola vão aumentando o conteúdo e a dificuldade vem vindo e não se acertou essa dificuldade dela compreender, raciocinar, né, refletir naquele aprendizado. Então a bola vai crescendo do não estou entendendo. Até que chega no momento que fala, eu detesto matemática porque eu não entendo nada. Mas ela não entendeu desde lá de pequena. E aí o que a gente faz? Não entendeu de um jeito? Adianta explicar só daquele jeito? Não, a gente tem que virar nos 30 para explicar de outra forma. Pega palitinho, pega carneirinho, pega vaquinha, pega brinquedinho. Para a criança entender o raciocínio. Não é assim que funciona? Para que ela realmente aprenda. Nós somos assim também. Então, se aquilo que eu tentei resolver não conseguir, eu preciso trazer para mim, olhar todos os aspectos daquele assunto, o que foi que eu tentei, como foi que eu tentei, não deu certo desse jeito, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso olhar aquela situação de forma diferente. Então eu preciso fazer um movimento de querer realmente exercer a minha vontade para resolver aquele. Porque às vezes é uma coisinha tão pequenininha, quando a gente vai ver e falar, nossa, por isso tudo eu fiquei sofrendo um ano inteiro. Então, e às vezes uma vida inteira, né? Então eu preciso buscar aquilo que eu ainda não consegui resolver e olhar para dentro de mim, né? O que é que eu fiz que eu ainda não consegui? Será que meus pensamentos continuam os mesmos? Vamos ver o que mais esse espírito traz para nós. Analisar fria e objetivamente o próprio comportamento é muito difícil. Temos a tendência a considerar que está tudo bem. Vem daí que perdemos muito tempo antes de nos apercebermos dos desvios. Entretanto, quando tomamos clara consciência de que algo está errado e queremos mudar, então a vitória é certa. Então é a questão daquela dificuldade, daquele erro, que às vezes não é um erro, é uma dificuldade de fazer diferente. Quando eu tomo consciência de que aquilo que eu estou fazendo daquele jeito não vai me levar à mudança, eu preciso mudar o modo de olhar para aquilo. Eu preciso sair do meu campo de visão e olhar por outros aspectos para ver o que é que eu deixei passar para não ter conseguido para não ter conseguido realizar aquela mudança. Então eu sempre tenho um exemplo, eu podia ter trazido um vaso, não lembrei. Olha, essa aqui é a minha jarrinha de água. Então, se eu perguntasse para vocês o que vocês estão vendo, vocês vão me dizer que vocês estão vendo uma tampa com uma alcinha e tem alguma coisa estranha aqui no meio que é transparente. Mas vocês não sabem que isso daqui é uma garrafinha de água. Mas eu, do meu lado, eu estou vendo o bico por onde eu vou tomar, eu estou vendo a mesma tampa, eu não consigo ver a alça, mas eu consigo ver que esse bico fica embaixo de alguma coisa para proteger, né? Então, mas essa é a minha dificuldade. A minha dificuldade é entender por que eu não consegui ver tudo igual você. O que eu tenho que fazer? Levantar de onde eu estou, dar a volta e trocar de lugar e ir aonde o outro está vendo. Olhar de outra perspectiva. Se eu não posso mover meu problema para que eu possa enxergar de todos os lados, né? Por todos os lados, olha, eu enxergo deste lado, do lado direito tem uma alcinha onde eu vou abrir o biquinho da minha água. E do lado esquerdo tem a alcinha para segurar. Vocês estão vendo do outro lado.
Vocês estão vendo o lado direito, vendo a alça, e do lado esquerdo vendo o biquinho. Porque nós estamos de um outro, cada um está de um lado. E aí, se eu vou virando aquele problema, vou analisando, poxa, eu não tinha visto por este lado, eu não tinha visto desta forma, eu só estava vendo aqui e eu não queria enxergar o resto. E assim são as nossas dificuldades. Nós enxergamos aquele ponto e nós ficamos martelando naquele ponto, e não conseguimos resolver. Não conseguimos enxergar como sair daquilo. Ah, mas quando eu paro para analisar todos os ângulos daquela minha dificuldade, porque muitas vezes a minha dificuldade é com uma ou com outra pessoa, naquele quesito. Né? Aquela dificuldade eu tenho com algumas pessoas, com outras eu já tenho outra construção. Quando eu começo a perceber isso, eu vou começar a perceber o que é no outro que me incomoda e que eu também tenho e que eu preciso mudar em mim. É aí que eu vou chegar à conclusão do que é que eu preciso fazer para mudar. Então, esses momentos de reflexão que eu vou tendo nesses períodos, que assim é propício para essa reflexão do que eu não consegui vencer, do que eu preciso vencer lá na frente, é esse momento de eu olhar por todos os ângulos, para ver o que é que eu estou perdendo e que eu não estou conseguindo sair do lugar. Né? Então, olha que bonito é isso, né? Porque senão a gente fica achando que está tudo bem. Olha, eu não dou conta com esse, está tudo certo, eu dou conta com todo mundo. Não, o que é que aquela minha dificuldade me prejudica naquele relacionamento? Eu preciso entender, porque com certeza é em minha dificuldade. Eu preciso olhar para dentro de mim. O outro não é problema meu, o problema sou eu sou o meu problema. Então eu preciso aprender a resolver. Então olhar toda a dificuldade, tudo que eu preciso trabalhar em mim, qualquer ou relacionamento ou uma outra dificuldade qualquer que eu acho que eu preciso vencer, eu preciso olhar de todos os ângulos. De todos, virar ele de ponta cabeça, de trás para frente, do avesso, para eu poder entender o que é que eu preciso fazer para realmente não é projetar, mas é assim, colocar que objetivo eu tenho que alcançar para vencer aquela dificuldade. O que é que eu tenho que avançar em mim? O que é que eu tenho que cuidar de mim para vencer aquela dificuldade? E quais são os passos? Lembrei. Qual é o processo que eu preciso fazer para vencer a minha dificuldade? E muitas vezes a gente não vence a dificuldade numa encarnação. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos olhar de todos os ângulos, mas a nossa transformação não vai ser nem agora. Mas nós vamos nos preparar para melhorar. Não é esse o objetivo para um outro ano? Que a gente faça coisas melhores, que a gente seja melhor. E como que a gente vai ser melhor fazendo as mesmas coisas, sem perceber aquilo que a gente tem de dificuldade que nós precisamos trabalhar? Né? Então nós precisamos realmente refletir, nos conhecer. Isso é o principal de tudo. E quem não se conhece não modifica. Fica achando que tá tudo bom assim como é que tá. Do jeito que eu tô vivendo bem, né? Eu me dou bem com todo mundo, tá tudo certo. Então tá tudo ótimo. Aí a gente, quando chega num momento em que vem a dor, ou que vem algum testemunho mais grandioso pra gente enfrentar, a gente não encontra recurso, porque nós não trabalhamos as nossas dificuldades para poder enfrentar nada lá na frente. Então, nós temos que ir buscando da onde tirar essa força. Todas as transformações produzem efeito no exato momento em que se realizam. Primeiro fermentam, crescem, amadurecem e um dia a mudança de comportamento tem força irrevogável. Então é isso que eu estou falando. A gente vai primeiro conhecer
né? Primeiro fazer a coisa borbulhar, vai doer, vai causar um mal quando a gente percebe onde está essa dificuldade, onde está esse mal, onde está esse erro, né? Aí isso vai criando um volume, né? Mas que eu preciso ir refletindo. E com o tempo, e não é de um dia para o outro, e essa reflexão não é feita agora para resolver amanhã, não. Então ela vai amadurecendo à medida que eu vou observando cada ângulo daquela dificuldade. E essa dificuldade pode ser um sentimento que eu preciso trabalhar, pode ser um relacionamento difícil na minha vida, né? Pode ser algum erro que eu cometi e que eu preciso me reajustar comigo mesma, me perdoar, mas eu preciso primeiro avaliar tudo para que esse perdão seja sincero. E às vezes é com o outro que eu preciso também exercitar esse perdão, e eu tenho que pedir um perdão. Então é o tempo, mas a gente não pode deixar apodrecer a fruta. Nós temos que, como ele fala aqui, o fermento seria o adubo para a gente fazer ela florescer um dia, né? Para ela estourar, né? Porque ela fermenta, crescer, amadurecer. Quando ela amadurece é quando eu começo a fazer as minhas transformações. Transformação do pensamento, dos sentimentos, das minhas ações. E um dia, não quer dizer amanhã, nem no próximo ano, às vezes ainda é mais longo, dependendo daquilo que a gente precisa trabalhar. Essa mudança de comportamento, ela nunca mais vai voltar para trás. É adquirir a virtude. Quando nós adquirimos uma virtude, nós não a perdemos jamais. Quando a gente fala assim, perdi a paciência, a gente não perdeu, porque se a gente perdeu é porque a gente não tem. Porque não perdemos nada do que não temos. Então, nós estamos na construção, né, de uma virtude. E quando a gente adquire, ninguém mais tira de nós. Ela vai fazer parte do espírito. As decisões tomadas abruptamente, ao sabor das paixões, têm o ímpeto de um vulcão. E rompem, violentas e aparatosas, mas sua durabilidade é momentânea. Não tem consistência. Só as decisões amparadas em reflexão, tendo o tempo como substrato, conseguem o foro de definitivo teor. Sabe aquelas coisas assim, quando você passa pela dificuldade, você fala, não vou fazer mais isso. Não porque agora vou mudar aqui, eu vou mudar aquilo, eu não faço mais aquilo outro, porque eu já mudei, porque eu já... Não quero mais isso para mim. A gente já faz a mudança na mesma hora. A hora que a poeira baixa, a hora que o vulcão para de fervilhar, a gente esquece. Vai voltar tudo como era antes. Como nós estamos passando agora na pandemia. Que a gente fala, vamos fazer tudo diferente quando for lá na frente. Quem é que está refletindo como vai ser lá na frente? Quem é que está refletindo como será a minha atitude lá na frente? Quando a pandemia acabar e eu puder sair, puder me relacionar, como vai ser? Será que nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos preparando para a mudança que precisamos fazer? Não, mas nós estamos no fervilhão, assim, ainda no fervo do vulcão. Então nós achamos todas as... Não, quando voltar é álcool gel direto, é fazer isso, é fazer aquilo, é não pôr sapato dentro de casa, é fazer não sei o quê. Nós somos, com os cuidados que nós temos hoje. Será que nós vamos continuar fazendo isso? Ou isso é só no calor do momento? Né? E assim são as decisões que a gente toma quando nós estamos... Por isso que sempre falo, quando você está nervoso, quando a gente está bravo, quando a gente está revoltado, quando a gente está doente, quando a gente está passando por um momento de testemunho, não devemos tomar, ou então no furor da alegria, não devemos tomar decisões.
porque nós vamos nos arrepender depois e não vamos cumprir, porque nós estamos ainda no fervo da paixão. Não foi refletida, não foi sentida, não foi avaliado todos os ângulos para realmente ser uma transformação. Então, porque o dia que for, é o que vai acontecer que falou lá em cima, né? A mudança do comportamento vai ter força irrevogável, não vai mudar. Não vai mudar. E assim somos nós, no nosso fervo do dia a dia. Não nos precipitemos. Sem maturidade, caímos no plano da areia movediça. Tanto os grandes feitos da história como as pequenas mudanças de rumo se fazem com discernimento e tempo. Então, nós temos sim que olhar para dentro de nós hoje, trilharmos a nossa caminhada, fazer objetivos para o próximo ano, mas sem o fervor do momento. Objetivos analisando tudo aquilo que a gente quer mudar verdadeiramente. Porque a gente se entusiasma com as palavras, a gente se entusiasma com o momento, e aí nós não refletimos. Só estamos entusiasmados, e no entusiasmo a gente não resolve nada. Resolvemos, mas é só assim, como eu falo, superficialmente. Porque a hora que a coisa abranda, voltamos tudo como estava antes. O momento de dor é assim. Quando nós passamos por um testemunho de uma doença ou um testemunho de uma dor muito grande, nós nos entregamos e falamos, daqui para frente não vai ser mais como era. Não vou ser mais assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer o outro. Quando tudo passa, que a calmaria volta, nós vamos ser as mesmas pessoas. Porque no momento da dor, nós estamos naquele momento do vulcão em erupção. Mesma coisa numa alegria muito grande. Então, que a gente nunca tome decisão, nem na alegria, nessa alegria de euforia, e nem nos momentos de tristeza e de testemunho. Se tomarmos com reflexão. Assim também as doenças, as desavenças, os infortúnios e mesmo as desgraças nascem como pontos insignificantes, que muitas vezes são alimentados no inconsciente de anos a fio. Se cortarmos a cota de abastecimento e nos recusarmos a ver crescer essas desarmonias, elas desaparecerão de forma natural. Olha que coisa importante. Muitas vezes acontece um fato na nossa vida e a gente passa a vida inteira martelando aquele fato na cabeça. Não conseguimos resolver naquela hora, naquela época, com aquelas pessoas, e aquilo vai nos perseguir a vida inteira. Até que dia que a gente resolve que não quer mais sofrer por causa disso. Gente, eu não consegui resolver, eu preciso deixar lá. Porque as coisas não se resolvem se as pessoas envolvidas não querem essa resolução. Ai, mas e o que eu sinto? Faço o que com isso? Olha, eu também estou tentando saber o que eu faço com isso. Mas estou no esforço de fazer isso que esse Espírito sugere. É não deixar o meu pensamento ficar ligado naquela hora, naquele momento, naquela dor que eu senti, naquilo que eu vi, naquilo que eu percebi, naquilo que eu ouvi. Né? Não, foi tanto tempo atrás. A vida deu tantas voltas. Porém, eu preciso aprender a deixar lá atrás o que não pude resolver. E deixar nas mãos, sabe quando fala assim, entrega nas mãos de Deus quando a gente não pode resolver? Essa frase é muito fácil de falar, muito difícil de ser executada. Porém, eu preciso querer não sofrer mais. Então eu deixo lá no passado o que é do passado. Se um dia nós pudermos resolver, provavelmente não vai ser nessa vida. Mas nós vamos ter que resolver um dia, mesmo que seja quando voltarmos à pátria espiritual. Né? Então eu preciso viver o amor em mim, de mim para o outro, para os outros, para a vida, sem
a dor de um passado. E isso aqui é muito legal, né? Dela falar. Eu não quero ficar com isso na minha mente. Eu preciso, hoje eu tenho discernimento, eu me abasteço dos fluidos energéticos de Jesus, eu me abasteço nos livros, no Evangelho de Jesus. Se isso me abastece, para que é que eu preciso me manter em pensamentos negativos? Sou eu que faz da minha vida saudável. Agora eu vou ter que ler mais rápido, porque eu já estou me adiantando uma hora. Nunca podemos aferir a nossa força se não a avaliarmos e testarmos na construção do próprio rumo, no próprio rumo. A lucidez é imprescindível. Não nos podemos permitir o luxo de adormecer, embalados em ilusões que não levam a nada, ou melhor, levam a um futuro infeliz. Então não podemos adormecer para as questões espirituais, para a nossa vida como espírito imortal. Nós não podemos adormecer e vivenciar, querer viver simplesmente as ilusões da vida material. Precisamos cuidar do corpo, sim, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, sim, mas de espírito para espírito. E precisamos cuidar do corpo, porque ele é o nosso instrumento de progresso aqui na Terra. Porém, o mais importante é o espírito. Eu não vim para desfilar, eu vim para trabalhar, eu vim para servir, para me modificar. Essa é a missão de todos nós aqui na Terra. Viemos para nos transformar. A gente não veio transformar ninguém. Filho, marido, mãe, pai, irmãos, esposa, esposo. Não viemos. Nós viemos para nos transformar. Transformar o que, Silvia? Pensamentos, sentimentos doentes em sentimentos nobres. Foi isso que nós vamos fazer. Então ela encerra dizendo assim: é melhor acordar e trabalhar, vivendo o presente com seriedade. Sem ação concreta, ele se perde na bruma. Então, se nós não tivermos objetivos para o próximo ano, traçados com reflexão, nós nos perdemos. Eles vão se perdendo. Assim como quando nós fazemos uma retrospectiva do que foi o nosso ano, e a gente fala assim, nossa, quanto eu aprendi, quanto eu trabalhei, quanto eu fiz. Não, mas isso eu deixei de fazer, aquilo eu não fiz, né? O que eu já transformei em mim, como eu sou hoje, como eu era quando começou esse ano, o que esta pandemia me ensinou, né? E é isso que eu preciso buscar, para que o ano, que nós sempre pensamos no ano novo, como um ano de fé, a esperança de tudo de melhor num ano novo. Mas enquanto nós continuarmos sendo esses espíritos velhos, que continuam levando para um ano novo as suas quimeras sem refletir nelas, vai ser sempre a mesma coisa. Tem gente que fala, mas qual é a diferença de um ano para o outro? Não tem. Você acorda no dia, dorme no dia 31, acorda no dia 1º, mas a tua vida, a nossa vida é a mesma. Só que a esperança de que vai ser tudo diferente no próximo ano é o que a gente deve pensar. É isso que nós esperamos. É a esperança de dias melhores, é a vontade de fazer diferente. Então vamos aproveitar, nos olhar e colocar objetivos que nós possamos realizar, para que nós possamos crescer como homens de bem que somos, pois somos espíritos imortais e queremos ser homens de bem aqui na Terra. E para isso eu preciso olhar para dentro de mim, ter caridade, ter indulgência para comigo mesmo, para que eu possa enxergar tudo aquilo que eu preciso fazer de modificações. E aí ela termina com uma frase que eu gostei muito:
faz da tua passagem um forte ponto de referência. Porque quando nós menos esperamos, tem alguém que fala assim: nossa, eu me espelho em você. E eu me apavoro cada vez que eu ouço isso. Porém, nós não sabemos. Nós nos espelhamos nos outros para crescer. Então, quem eu sou de verdade? O que eu estou fazendo? Se eu estou só falando, não está adiantando muita coisa. Qual o esforço que eu estou fazendo para fazer diferente? E eu quero, e eu espero de 2021 que nós possamos ter muita paz, muita alegria, muitas realizações para nós, espíritos imortais que somos. Realizações no bem, para que nós possamos crescer. Porque as realizações no bem não é só fazer objetivos para a gente ter uma casa melhor, um carro melhor, e passear, num trabalho melhor, né? Não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um ser espiritual melhor, com sentimentos melhores, eu quero estar próximo a Jesus para poder servir nesta seara bendita, né? Que eu vim para trabalhar e também para progredir. Então, que este novo ano, por mais que nós tenhamos passado por muitas dificuldades com esta pandemia, por muito que nós não sabemos ainda até quando esta pandemia vai estar conosco. Talvez ainda arrastemos 2021 com tudo isso. Mas o que eu estou fazendo comigo mesmo, esta é a grande oportunidade que Jesus, que Deus, esse Pai misericordioso está nos dando de fazermos diferente. E já que temos que ficar em casa, temos bastante tempo também para poder fazer essas reflexões tão importantes que fazem da nossa vida dias melhores. Sermos melhores para os outros, sendo melhores para nós mesmos. Não esquecendo que quando eu faço bem para mim, ele se reflete em todos que estão comigo. E eu consigo manter no meu lar um ambiente de paz, de alegria, de luz, de esperança e de muita fé. Então vamos, neste momento, nos preparar para o passe, né? Então vamos fechar os nossos olhos, nos tranquilizarmos, respirar profundamente. Vamos deixar as reflexões para outro momento, onde nós possamos olhar realmente para dentro de nós. Mas neste momento, é um momento de estarmos com Jesus. É um momento de olharmos para esse Mestre querido, deixarmos a nossa mente tranquila para apenas podermos sentir Jesus em nossas vidas. E enquanto recebemos as bênçãos do passe que nos fortalece, que nos envolve, que nos faz sentir leves, renovados, amparados. Sentindo que este passe realmente penetra em nós. Como se fosse a corrente sanguínea percorrendo todo o nosso corpo e fortalecendo, revigorando e nos amparando. E fortalecidos por esta luz, por este amor, por podermos sentir a Tua presença, Jesus, te agradecemos por este passe, por este aconchego. E te rogamos agora, Jesus,
que também nossos entes queridos possam receber as bênçãos desse passe, dessas vibrações amorosas que permeiam a nossa mente e o nosso corpo, nos fortalecendo sempre. E que não só os nossos entes queridos, mas que nosso lar seja amparado e fortalecido pela Tua luz, Jesus. E tão gratos que somos por tantas bênçãos, nós entregamos a Ti o nosso melhor sentimento, o nosso melhor pensamento, para que vós podeis levar aos nossos entes queridos, que não se encontram em nossos lares, pois em seus lares constituídos, também acolhidos neste momento, sintam a Tua presença, sintam este mesmo calor que sentimos neste momento, Senhor, com as Tuas vibrações a nos envolver. E nos unindo a tantas outras orações, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e por todo este planeta. Que todas as orações se transformem num único feixe de luz. E que as Tuas mãos, Jesus, divinas, transformem em chuvas de bênçãos, para que cada um receba essa centelha de amor. Qualquer espírito encarnado ou desencarnado desta terra bendita, para que possa se sentir amparado e acolhido, fortalecido pela Tua luz. E nós, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade de mais um ano de lutas, de testemunhos, de dores, de alegrias, mais um ano de trabalho na Tua seara de amor, mais um ano do Teu Evangelho em nossas vidas, nos ensinando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho que leva até Ti. Nós Te agradecemos profundamente, Senhor, pelo Teu amor por todos nós. E Te pedimos, Senhor, que nos dê coragem e forças para que possamos verdadeiramente perceber o que precisamos trabalhar em nós e nos esforçarmos para que este trabalho seja eficaz no próximo ano e que ele venha repleto de luz, de esperança, de fé, de coragem e muito amor. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada. Desculpa aí agora que eu vi o horário aqui, passei um pouquinho da hora, mas que tenham um excelente ano novo, com muita paz, com muita alegria, com os entes queridos, a nos envolver em muita luz e muita paz, porque nos amamos todos profundamente. Que Jesus abençoe o lar de cada um e que nós possamos estar aqui na próxima semana, já num ano novo, né, realizando o Teu Evangelho de amor em nossas vidas. E a minha gratidão imensa por estarmos juntos, a minha gratidão por
para a nossa casa, por me proporcionar a oportunidade de realizar esse Evangelho. Não esquecendo que esse Evangelho acontece ainda na terça, quarta, quinta e sábado, sempre às 19 horas. E os nossos companheiros estarão conosco nesses outros dias. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos traga a alegria de uma perspectiva melhor para o ano vindouro. Muito obrigada e que a paz de Jesus envolva todos nós. Até a próxima, se Deus assim o permitir.